tia Estela e a tia tá com muita saudade de todos vocês. Enquanto a gente ainda não pode se encontrar, a tia tá aqui para contar uma nova história para vocês. Agora a gente tá na série sobre a vida de Cristo, não é? E eu tenho certeza que as aulas que vocês já assistiram, vocês amaram. E essa também eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai aprender uma história muito legal e também aprender a memorizar a palavra de Deus. Vocês vão saber como é importante ter a palavra de Deus aqui, ó, memorizada. Mas antes, como vocês sabem, a gente tem o nosso versículo e eu estou aqui com a Bíblia, que vocês sabem que ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Isso mesmo. E o nosso versículo de hoje está lá no Novo Testamento, lá em Tiago. Vamos aprender? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Isso mesmo, sujeitar é a mesma coisa que obedecer, mas obedecer ao nosso Deus, único e verdadeiro. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que essa parte quer dizer? Satanás é o inimigo de Deus e ele quer que você obedeça a ele. Mas você tem que resistir a Satanás. Então, diga sim a Deus e não a Satanás. Resista a Satanás. Sim a Deus e não a Satanás. Se você fizer isso, Satanás irá embora e vai deixar você em paz. Então, se você tem Jesus no coração, Deus é mais forte que Satanás, o inimigo de Deus. Então, Jesus vive em você e ele irá ajudar você. Por isso, é importante ler e memorizar a palavra de Deus. Mas se você ainda não tem Jesus no coração, ele não vive no seu coração ainda, então você precisa recebê-lo primeiro, para aí sim ele te ajudar a resistir a Satanás. Mas até o final da história a tia te ajuda, combinado? Então, a nossa aula hoje vai falar sobre o batismo e a tentação de Jesus. Você tem facilidade para memorizar os versículos da Bíblia? Crianças, é importante memorizar a palavra de Deus e a gente vai aprender hoje com Jesus que ele deu um bom exemplo disso. Vocês se lembram de Isabel e Zacarias? Eles eram os pais de João, isso mesmo. João cresceu e foi um homem extraordinário. Ele foi muito usado por Deus, crianças. Deus tinha um propósito especial para ele. Preparar o coração das pessoas para receber o Messias, o Salvador que eles tanto estavam esperando. Ele vivia no deserto, perto do Rio Jordão, e pregava a palavra de Deus. Sabe, crianças, ele dizia ao povo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso mesmo, isso está lá na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 2. Ele falando assim, estava divertindo aquelas pessoas que Deus iria julgar o pecado. Deus amava muito aquelas pessoas e queriam que elas recebessem o perdão. Pecado, perdão. O que isso quer dizer, tia? Pecado, vocês já aprenderam aqui. É tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tudo que eu faço que não agrada a Deus, que me afasta de Deus. Sabe, crianças, lá em Romanos 6:23, diz assim, que o salário do pecado é a morte. E a morte, crianças, seria um castigo, ficar eternamente separado de Deus. Já pensou que triste isso? Mas Deus não queria que isso acontecesse. Então a única solução que teve foi o Filho perfeito de Deus, Jesus, vir a essa terra. Ele que não tinha nenhum pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, para que a gente recebesse o perdão. Na cruz, crianças, ele derramou o seu sangue. Ele era inocente, para que hoje nós tivéssemos o perdão dele, pudéssemos viver livres de tudo que nos afasta dele. Então, crianças, quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias sepultado. Mas ele está vivo, glória a Deus, ele ressuscitou. Está vivo e mora lá no céu. E também quer que a gente more lá um dia. Mas antes a gente precisa reconhecer, né, que somos pecadores e precisamos confiar que ele pagou o nosso pecado ali na cruz. Então ele quer nos dar perdão. A Bíblia diz, crianças, em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão dos pecados. Então por isso que era necessário que Jesus padecesse naquela cruz por nós. Mas sabe, crianças, então aquelas pessoas que estavam ali ouvindo João Batista, elas acreditavam nas palavras dele. E elas precisavam mudar de vida também, né? E Deus também queria muito isso.
Então, João, no tempo certo, começou a preparar outros para encontrar o Salvador, que ele tanto pregava. Muitas pessoas que acreditavam, elas se batizavam. O batismo queria dizer isso, que elas se afastavam do pecado, elas se arrependiam e se afastavam do pecado. Então, por isso que João Batista tem esse sobrenome Batista, porque ele era conhecido por aquele que batizava. O batismo, criança, mostrava o arrependimento e afastamento do pecado. Então, muitas pessoas gostavam de ouvir João Batista e tudo que ele tinha para dizer ali sobre Jesus. Mas sabe, crianças, tinha um grupo que não gostava muito dele não, que não acreditava muito no que ele dizia. Sabe, esses grupos eram os fariseus e os saduceus. Acho que você já ouviu essas palavras aqui. Eles respeitavam muito a lei de Deus, mas não acreditavam muito na graça, sabe, crianças? Já outras pessoas que estavam ali ouvindo João Batista achavam que ele era o Salvador. Mas ele se apressava e dizia que não, ele não tomava o lugar de Jesus. Sabe, crianças, ele diz no versículo assim: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E isso está lá escrito em Mateus 3:11. Ele dizia com firmeza, crianças, que ele não era o Salvador. Então, certo dia, João estava lá pregando quando viu Jesus se aproximar. Então, ao ver Jesus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso está lá em João 1:29. Então, Jesus se aproximou de João e pediu para que ele batizasse ele. E João Batista disse para Jesus: eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus 3:14. Crianças, imagina, João Batista ia batizar Jesus. Ele não se achava digno daquilo, mas mesmo assim batizou. Crianças, Jesus não precisava se afastar do pecado, não é verdade? A tia disse que ele é o Filho perfeito de Deus, ele não tinha pecado. Mas mesmo assim, Jesus estava fazendo aquilo para que as pessoas vissem que ele obedecia às leis de Deus. Mas sabe, crianças, quando Jesus foi batizado, assim que ele saiu da água, aconteceu algo maravilhoso. O Espírito Santo tomou a forma de pomba e pousou sobre Jesus. E também as pessoas que estavam ali ouviram uma voz do céu que dizia assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Comprazo é a mesma coisa que alegria, que me agrado, tenho prazer. Então, crianças, naquele momento, Deus mostrou a João a trindade, que são 3 em 1. Um Deus em 3 pessoas. Um que é Deus Pai, o Deus que falou do céu, o Deus Espírito Santo, que se tornou uma pomba, e o Deus Filho, que estava sendo batizado. Ai, crianças, depois que Jesus foi batizado, acho que as pessoas queriam ficar lá conversando com ele, não é? Era muito bom estar perto de Jesus, ouvir todas as histórias que ele tinha. Mas sabe, crianças, Deus Pai tinha outros planos para Jesus. Ele foi levado ao deserto por 40 dias e 40 noites. E nesse tempo, crianças, Jesus não comeu nada, ele estava de jejum. E lá, Jesus teve um outro desafio. Satanás, o inimigo de Deus, estava ali tentando Jesus, ou provando, testando Jesus, para ver se ele pecava. Mas sabe, crianças, no final de 40 dias, Jesus estava com muita fome. Satanás chegou perto de Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mateus 4:3. Imagina, crianças, como Jesus devia estar com fome. Vocês acham que ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Tinha, crianças. Mas Jesus não ia fazer isso. Ele não ia obedecer a Satanás. Ele estava ali pelos planos de Deus. Ele estava ali fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Mas Satanás tentou de todas as formas, mas Jesus resistiu a Satanás pelo poder da palavra de Deus. Sabe, crianças, muitas vezes Satanás quer que você também faça isso, que você obedeça a ele, fazendo coisas que são erradas, fazendo coisas que deixam Deus triste. Mas você tem que resistir a Satanás mediante o poder da palavra de Deus, dizer sim para Deus e não para Satanás, resistir. Então, criança, na mesma hora Jesus disse a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Obedecer a palavra de Deus, crianças, é mais importante que qualquer outra coisa. Mas sabe,
Satanás não desistiu. Não tinha terminado. Ele levou Jesus para uma parte bem alta lá no templo em Jerusalém, onde eles podiam ver a 30 metros dele abaixo, e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mateus 4:6. Crianças, Satanás estava tentando Jesus para que ele pulasse, porque sabia que Deus o resgataria. Mas Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E isso está lá no versículo 7 do capítulo 3 de Mateus. Então, Satanás, mais uma vez, ainda tentando Jesus, levou Jesus a um monte alto, onde eles poderiam ver todas as cidades do mundo. E Satanás disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Versículo 9 do capítulo 3 de Mateus. Que ousadia, crianças! Jesus é o Filho de Deus, ele já governava o mundo, mas Satanás tentou enganá-lo. Então Jesus mais uma vez voltou para Satanás e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Isso mesmo, criança, isso está lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Sabe, crianças, Jesus escolheu fazer o que era certo, ele se recusou a ceder à tentação. Então, se você tem Jesus no coração, ele quer que você também decida fazer o que é certo e se recuse a fazer o que Satanás pede. Resista a Satanás mediante o poder da palavra de Deus. Viu como é importante memorizar a palavra de Deus? Por isso que a tia perguntou no começo. Jesus venceu Satanás falando da Bíblia, a perfeita palavra de Deus. Então, crianças, depois que Jesus resistiu, finalmente o diabo deixou, foi embora. E na mesma hora vieram anjos servir a Jesus, suprir as necessidades que ele estava precisando. Sabe, criança, não importava o que o inimigo falou para ele, Deus amava muito o seu filho e enviou anjos ali para ajudá-lo. Então, crianças, vocês têm essa frase para quando alguma coisa vier tentar você. Então você vai lembrar dessas palavras da tia. Resista a Satanás mediante o poder da palavra de Deus. Viu como Jesus nos deu um bom exemplo nessa história de hoje? Então o meu desafio para você essa semana, os outros dias que vierem, quando você achar que estiver sendo tentado em alguma coisa, faça igual Jesus. Se ele é o seu Salvador, você pode resistir a Satanás mediante o poder da palavra de Deus. Então, vamos relembrar o nosso versículo para você memorizar. Vamos lá? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Agora, a tia quer falar para você que não tem Jesus no coração. Você pode tê-lo agora. Lembra que a tia falou no meio da história que Deus havia mandado o seu filho Jesus, o filho perfeito, para morrer na cruz pelos nossos pecados? Você acredita que Jesus morreu por você? E você quer receber o perdão dos seus pecados? Ele está pronto para te receber, mas você precisa reconhecer que é pecador e que precisa receber o perdão dele. Na Bíblia, crianças, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Então, se você quiser receber o Senhor como seu Salvador agora, feche os olhos que a tia vai fazer uma oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora e que merecia o castigo de ficar para sempre longe do Senhor. Mas hoje eu aprendi que o Senhor veio a essa terra e morreu no meu lugar. Morreu na cruz para me dar o perdão. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz por mim. Limpa o meu coração e faz morada nele. Me ajuda a agradá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, nunca se esqueça. Resista a Satanás mediante o poder da palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus vai te ajudar sempre. Um beijo da tia Estela e até a próxima história.